Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Quadro que eu e você aprendemos muito, né? E o tema de hoje, olha, a OAB de Minas Gerais lançou um trabalho contra o Caixa 2 nas campanhas eleitorais. Todas as subvenções em Minas estão abertas para receber denúncias de irregularidades. E é sobre isso que nós vamos falar com o doutor Irlan Mello, que está aqui com a gente. Bom dia, Irlan. É o seu advogado, doutor Irlan Mello. É o nosso advogado. Isso aí, o doutor Irlan, gente, é um cara tão, assim, interessante, assim. Tá na Colômbia, tá na Bolívia, tá na praia, tá no sítio. Cara, assim, Você lembra daquele desenho animado Multi-Homem? Eu acho que é quase que onipresente o nosso querido doutor Irlan Mello. Isso quer dizer que você está me acompanhando nas redes tá sociais. Tô lá. Tá Eu não ligado. posso perder de ser abençoado, não, só. Eu também sou abençoado através da vida de vocês, né? Que bom. E como está lá a dona Antonella? A dona Antonella está quase saindo do forno, né? Olha só. Tá quase? Quanto Já está tempo? prontinho? É até dia 10 de março é a previsão, né? Aí já estamos com 35 semanas. E que idade tem os outros filhos? Ó, a mais velha tem 15, que é a Noemi. A segunda tem 6. O Enzo, que vai fazer 4 agora, e vem a Antonella. Olha que legal, família grande, bonita. 4. E ainda vai vir mais um Depois depois. precisa mais um menino. Você sabe que você é profeta, né? Eu falei isso com o doutor Irlan no ano passado, ele falou que recebia. Os meus pedidos de 2014 para 2015 eu coloquei lá, sem a esposa saber. Olha Deus honrou. É individual, né? Ué? Pois é. Irlan, conta pra gente, Vamos antes lá. de falar pra gente sobre o que é esse negócio, a gente entender o que é Caixa 2, conta um pouquinho o que vai ser esse ano. Vai ter eleição? Que cargos? Pois é, né? Dizem que o Brasil ele só começa a funcionar depois do carnaval. Ontem eu dei feliz ano novo. Eu não entendi. Pessoal, né? Então agora as pessoas vão começar a se preocupar com isso, né? Tio, Serginho, telespectadores. Esse ano é um ano muito importante para cidades, né? Porque é o ano onde nós vamos estar elegendo prefeito, vice-prefeito e os vereadores. A importância disso para uma cidade é fundamental. Por quê? Porque o prefeito, o vice e os vereadores são aqueles que comandam as leis que elas valem para todo o município. Então é importante agora a gente já começar essa discussão e é por isso, inclusive, que a OAB está lançando essa campanha para evitar, né, que certas coisas aconteçam nas eleições. Essas certas coisas, doutor Irlan, que aí então vamos especificar Isso. o Caixa 2. O que é isso? Conta pra gente aí. Então, Caixa 2 são todos os recursos que não podem ser contabilizados. Infelizmente, né, essa prática é algo muito comum, não somente nas campanhas eleitorais, mas na vida de muitas empresas, né? E o Caixa 2 normalmente são recursos que nós chamamos de recursos escusos, recursos onde você não sabe a origem, ou se sabe, você não pode declarar essa origem. E isso, o maior prejudicado com isso é o próprio eleitor. Por quê? Porque às vezes as pessoas são eleitas com base nesses valores escusos através desse Caixa 2 e aí elas ficam com uma certa responsabilidade com essas pessoas que fizeram este investimento. E aí a gente vê o que a gente está acostumado a assistir nos noticiários, que é a questão, por exemplo, da Operação Lava Jato, de várias operações onde o foco é valores que foram desviados muitas vezes para serem utilizados nessa questão de Caixa 2. Isso nós estamos falando de doações, por exemplo, na questão empresarial, mas quem não garante, por exemplo, que tem recursos do tráfico, não é? Recursos, por exemplo, de lavagem de dinheiro, que entram e aí você transforma para uma a futura obtenção de benefícios. Exatamente, e você transforma uma favores. Campanha igual em totalmente desigual. Por quê? Porque você imagina uma pessoa que tem recursos ilimitados através do Caixa 2 e, contrapartida, você tem um outro candidato que conta com únicos valores ali que estão declarados certinho. Então, assim, traz uma desigualdade, um desequilíbrio e o poder econômico normalmente vence nessa hora. Irlan, no caso das empresas, a gente sabe que o dinheiro lícito, se é uma empresa que vende produtos, é o dinheiro recebido através da venda. Se é uma empresa de prestação de serviço, obviamente, o dinheiro do serviço prestado. O que é legal
O que é um dinheiro legal numa campanha eleitoral? Então, até o último ano, o valor legal é aquele que era doado de forma lícita, através de um recibo de doação eleitoral, que poderia ser feito através do próprio partido, poderia ser feito através de empresas e de pessoas físicas. Mas a partir de agora a legislação mudou e o único meio legal de se fazer uma doação para uma campanha política, para uma campanha agora para vereador, prefeito, para próximas eleições, é através das pessoas físicas. Somente pessoas físicas, ou seja, pessoas com CPF é que vão poder fazer doações eleitorais. Então, qual que é o limite, Irlan, para essas doações aí nas eleições, para o financiamento aí dessas campanhas políticas e eleitorais aí, para a pessoa física? Então, o limite é de 10% do valor da renda obtida na última declaração de imposto de renda. Então, vamos imaginar, nós sabemos que no Brasil, no mês de abril, é o tempo de você declarar o imposto de renda. Então, nesse ano agora, quando você for fazer a sua declaração, vamos imaginar que você oferiu uma renda de R$100 mil anuais. Então, legalmente, você pode efetuar R$10 mil de doação. Esse é o limite legal estabelecido. Através do imposto de renda você tem um limite, entendeu? Agora, obviamente isso não seria necessário se nós tivéssemos pessoas idôneas, políticos sérios, né, de boa índole, de boa fiscalização, educação, que aprenderam o que papai e mamãe ensinou, né? E aí a gente vem então com a OAB que vem com essa forma, né, de ajudar. E como a OAB pode contribuir para o fim dessa Caixa 2? Sim. O objetivo, inclusive, da campanha é que o cidadão tenha um espaço para denunciar. Então, por exemplo, como que vai funcionar? A OAB tem mais de 200 subseções em todo o estado de Minas Gerais, mas é claro que nós não estamos falando que isso vai acontecer apenas em Minas Gerais, mas em todo o país, é uma campanha nacional. Então, por exemplo, você pode ir numa subseção da OAB e fazer uma denúncia, olha, está tendo esse tipo de doação ilegal, por e-mail, por telefone. As denúncias elas são anônimas, não tem necessidade de se identificar. E a partir do momento que uma instituição como a OAB se coloca como alguém que você pode procurar, ela também tem força para denunciar. A OAB está trabalhando, tio Uli, Serginho e telespectadores, para criminalizar o Caixa 2, porque não é crime. É apenas um problema, muitas vezes, fiscal ou cível, mas não é crime, não é penal. Não tem uma punição, cadeia, não existe isso. Então, está se trabalhando por conta disso. Então, assim, evitar o abuso do poder econômico é um dos nortes da OAB, um dos objetivos da OAB nessa campanha para o fim do Caixa 2. Agora, Irlan, pode, por acaso, de alguma forma, ter doadores que não declaram o imposto de renda? É uma boa pergunta, por quê? Porque existem aquelas pessoas que elas não declaram o imposto de renda porque elas se dizem isentas. Então, há um limite também estabelecido pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Se você não declara imposto de renda ou se declarou isento, você pode doar até R$ 2.500. Esse é o limite também. Até quanto? R$ 2.500. Aí, no caso, na pergunta que o tio Uli fez sobre o papel da OAB na fiscalização, então, se alguém também está entendendo que há algum processo aí ilícito nisso aí, alguém está repassando um dinheiro maior, pode fazer essa denúncia, já pensando que é acima desses R$ 2.500 aí. Sim, com certeza. Agora, pode imaginar uma situação. Vamos imaginar, por exemplo, que você está na sua cidade e você percebe que uma pessoa está doando, mas ela está utilizando outras pessoas para doar, utilizando o CPF dela. É uma possibilidade. Então, por exemplo, na casa existem 4 pessoas. Quem está doando é apenas o chefe de casa. Então, ele está doando os R$ 2.500. Porém, ele quer doar mais, mas ele não pode. Então, ele utiliza o CPF do filho, o CPF da esposa, o CPF do sobrinho. Isso é uma forma que poderia burlar a lei e é passível de denúncia. Então, uma forma, por exemplo, de se denunciar. Pedir licença aqui, tio Uli, mas te fazer uma pergunta, Irlan, também assim, sobre a responsabilidade do candidato na declaração dessas verbas recebidas aí. O que ele tem que fazer, por exemplo, para declarar certinho? Qual o nível de fiscalização, de aceite, de
auditoria nessas contas dele? Serginho, é muito rigoroso por parte dos tribunais regionais eleitorais, né? O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais é formado por juízes do Tribunal de Justiça. E quando você está durante uma campanha, você tem os recibos eleitorais. Então vamos imaginar que você conhece uma pessoa idônea, você quer participar da vida política da sua cidade e resolve fazer uma doação. Isso é feito através de um recibo eleitoral. E você precisa declarar isso, inclusive, para a Receita Federal, que você fez essa doação. Depois, com base nesse recibo, o candidato ele vai prestar contas à Justiça Eleitoral. Então, ele vai apresentar aquele recibo e aí essas contas são avaliadas pelo Ministério Público Eleitoral, que são os promotores, e pelo juiz eleitoral. E também há uma fiscalização por parte dos outros partidos e dos outros candidatos também, porque é possível também se fazer uma denúncia. Então, normalmente, o que acontece? Os recursos do Caixa 2 não aparecem nessa declaração. Então é por isso que precisa ser fiscalizado, é por isso que a OAB está lançando esse sistema. Por quê? Porque no papel é muito certinho, muito bonito. A questão é o que vem por fora e é isso que a gente precisa combater. Imagina, por exemplo, uma situação onde um candidato está assim, você vê ele em todos os locais da cidade, mas na hora da declaração você viu que ele gastou R$1.000. Quer dizer, é algo que não é coerente. Isso nem acontece. Quase nunca. Aquele macaquinho. Irlan, deixa eu fazer uma pergunta. Pois não. Independente de quanto esse prefeito, esse vereador capta de doações, ele pode usar tudo que ele receber ou existe um limite de gastos para esse político? É uma excelente pergunta, né? Nas cidades onde você tem até 10.000 habitantes, existe um teto. E eu acho que uma das grandes vantagens da nova legislação é justamente estabelecer um teto. Por quê? Porque você estabelece um limite para a pessoa gastar. Qual que é o limite? Cidades até 10.000 habitantes, o limite é R$100.000 para prefeitos e vice-prefeitos. Para vereadores, o limite é R$10.000. Cidades acima de 10.000 habitantes, o limite é 70% do maior valor gasto na eleição anterior. Ok. Então, se na eleição anterior o prefeito gastou R$1 milhão, nessa cidade, para a próxima campanha, ele vai poder gastar até R$700.000. Vai subir bastante o limite. Como é que eu faço para saber, para entender, para fazer a minha parte, até para avaliar um candidato, quanto que ele gastou? Onde que eu tenho acesso a essas contas? Quanto ele gastou, você consegue acessar através do TRE do seu estado. As prestações de contas, elas são publicadas, então você consegue descobrir quanto foi gasto, quem doou, principalmente nas campanhas anteriores. Às vezes, por exemplo, a gente vê um deputado, um vereador, um senador defendendo com unhas e dentes determinada empresa ou determinado ramo, né? Mineração, indústria. Mas aí quando você vai ver a forma que ele foi eleito, você vai perceber que essa indústria, que esse setor econômico foi o maior doador. Então, ele tem, como a gente diz assim no dia a dia, o rabo preso, né? Ele está ali pronto para servir aqueles interesses que foram aqueles que pagaram a conta. É que um tráfico Porém, de influência assim, com né? certeza, né? O que, para ficar mais bonito, eles chamam de lobby, né? É lobby, boa. Trazendo aqui para a nossa capital, aqui Belo Horizonte, quanto o nosso prefeito, o nosso vice-prefeito, os nossos vereadores têm de limite, considerando isso que você disse de população? Esse valor ainda pode ter um reajuste por conta da inflação e tudo, mas hoje, o valor do primeiro turno para o prefeito são R$19,9 milhões. Ele pode gastar isso no primeiro turno. E no segundo turno, o valor de até R$5,9 milhões. Os vereadores têm limite. O limite hoje estabelecido é de R$454.200. E pode surgir, pode ter um certo... Uma variação. Variação. 2 pontos para mais, para cima, Sim. segunda margem do Agora, Ibope, né? vamos evitar, por exemplo, que aconteça como nós vimos, por exemplo, na eleição passada, onde pessoas gastaram para um cargo de vereador mais de R$1 milhão. E aí vem aquela pergunta que todos fazem: se a pessoa gastou R$1 milhão, mas o salário durante 4 anos não chega nesse R$1 milhão, como que ele vai fazer para pagar as pessoas que investiram nessa campanha? Então, aí a gente vem a questão do tráfico de influência que você bem mencionou, Serginho, de utilizar o cargo público para atender a interesses pessoais.
Agora faz aquela pergunta, Serginho, que todo telespectador precisa saber a resposta. Essa vai ser interessante, Uli, porque você vai ter que falar agora, Irlan, aqui para a câmera do Lente da aqui, verdade. a lente da verdade. Olha, Irlan, para a câmera da verdade. Brincadeiras à parte, pessoal, mas E Irlan, foi deputado, você viu? sim, Foi. bem votado. E até estava indo até bem, né? Tava indo bem. Tava indo até bem. Gostei dentro do contexto. das duras que ele dava. Vocês vão prestar atenção em mim ou eu vou ficar falando aí? Pois é. Muito bom. Agora, Irlan, como que o telespectador que nos assiste agora, o que ele tem que levar em conta, o que ele tem que saber para escolher o seu bom representante nesse próximo pleito eleitoral que vai ser para prefeito e vereador? Olha, Júlia e Serginho, telespectadores, é uma pergunta muito interessante. A gente pode avançar um pouco nela aqui da seguinte maneira. Olha, a eleição para prefeito e para vereador é a eleição mais próxima do povo. Normalmente a gente vê pessoas próximas de nós que estão se candidatando. É importante as pessoas de bem se envolverem na política, porque muitas vezes a gente acha que a política é algo tão sujo que a gente não deve se envolver, mas nós vemos que na história da própria palavra de Deus, muito se envolveu através da política e muitas coisas foram feitas para o bem comum através da política. Há uma grande diferença entre política e politicagem. Política é quando você utiliza daquele cargo público a serviço do bem comum. Politicagem é quando você utiliza do cargo público para atender interesses pessoais. Então procure já a partir de agora verificar pessoas honestas, pessoas de índole moral, pessoas próximas a você que realmente podem entrar e fazer a diferença. Outra situação também que acontece, tio Uli, é que às vezes nós votamos por afinidade. Ou seja, nós vemos, o fulano lá do meu bairro. Mas a pergunta é, ele tem capacidade técnica também para estar ali no meio? Porque não há nada contra, por exemplo, eu não tenho nada contra, por exemplo, o Tiririca que está hoje lá no Congresso Nacional. Mas eu te pergunto, qual é o projeto de lei que ele apresentou? Qual a representação que ele tem ali? Na verdade, ele foi utilizado pelo nosso sistema político para eleger outras pessoas. Pessoas até que estavam envolvidas no mensalão. Foram eleitos através do voto dele, porque através do voto dele você consegue trazer outras pessoas. Coeficiente eleitoral. Exatamente. Né? Então, é importante que as pessoas de bem se envolvam, é importante que as pessoas discutam, que as pessoas conversem, e aí com certeza você vai poder escolher a melhor pessoa e depois não se arrepender do seu voto. Pergunte para você mesmo agora, você se lembra em quem você votou pela última vez para vereador? Talvez nem para deputado, que foi há 2 anos atrás. Para vereador são 4 anos. Então acompanhe também o trabalho, cobre, sabe por quê? O Brasil ele precisa mudar, mas com as pessoas que estão lá no poder vai ter uma grande dificuldade. Como nós somos cristãos, eu queria te dizer algo, ore pelos políticos, ore pelos representantes da sua nação. Peça a Deus para te ajudar a escolher a pessoa certa. Eu tenho alguns sonhos, sabe, pastor Serginho? Você imagina um prefeito temente a Deus, que serve a Deus? Imagina um governador que serve a Deus? Imagina um presidente ou uma presidente da República que serve ao Senhor Jesus. A Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Outra atmosfera. Eu creio que ainda nós vamos experimentar isso no nosso país. Amém. Através de homens e mulheres de Deus que vão estar ali no poder, fazendo leis justas, evitando que o Brasil passe pelo que ele está passando hoje. E nós não podemos permitir também que na nossa cidade se instale determinados tipos de legislação, principalmente para as nossas crianças, como vocês estavam falando aqui agora, né? Ideologia de gênero, situações que vão ser prejudiciais e são contrários à palavra de Deus. Então procure escolher bem o seu representante, olhe para o currículo dessa pessoa, veja o que ele já fez ou deixou de fazer e veja também se ele não está sendo apenas utilizado por um grupo para se manter e se perpetuar no poder. Perfeito. Muito bom. Muito bom. E aí depois você tem que vir trazer mais para a gente, Irlan, sobre essa questão política, porque agora nós precisamos bater muito nessa tecla, porque é tempo de renovação. Isso aí. Né? Acho que enquanto a legislação permite, eu acho que a gente deve falar. Com certeza. Quanto mais, melhor, não é verdade?
Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.